Vou falar agora sobre ontem. Ontem, quem é que não ficou com dificuldade nessa história de rede social? Né? O Edivan, por exemplo, ficou perdido. O nosso querido Mardônio Valcalce, enfim, esqueceu até o nome dele. Estava no celular o nome, se perdeu. Então, assim, muita gente está dependendo da rede social hoje para quase tudo. Comunicação mais rápida, mais fácil. E quando sumiu, durante 7 horas, os serviços das redes sociais, muita gente ficou sentindo a falta do serviço. Só que, hoje pela manhã, começaram uma série de histórias, boatos e possibilidades em torno dos motivos desse desaparecimento. E claro que a primeira questão que foi na mente das pessoas foi: e os meus dados? E as minhas informações? E aquilo que eu faço? Eles têm tudo lá e pode simplesmente desaparecer? Esses dados podem ser vendidos? Estou aqui ao lado de um especialista que vai nos ajudar a falar sobre esse assunto. É o Raimundo Neto. Ele é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros assuntos, e vai falar conosco a respeito da segurança dos nossos dados na internet. Raimundo, boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Seja bem-vindo sempre. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Bom, muita gente falou o seguinte: olha, depois que desapareceu tudo lá, 7 horas, quando voltou, os nossos dados foram recolhidos e começaram a ser comercializados na Deep Web, na web sinistra. Isso pode acontecer? Existe uma possibilidade desse acontecimento. Na verdade, assim, já existe algumas postagens e publicações na Dark Web, que ainda é um pouco inferior a essa camada, tá? Que são camadas da internet, onde eles estão vendendo os dados do Facebook, né? Do Facebook, do Instagram, tá? Então, assim, eles estão vendendo essas informações. Não é comprovado, mas existe já um processo de investigação. Mas eles têm acesso, por exemplo, à minha senha, às minhas conversas, por exemplo? Sim, na verdade é o seguinte: o Instagram, o WhatsApp e o Facebook, eles fazem parte do mesmo conjunto, da mesma empresa que é o Facebook, né? Então, eles têm acesso a essas informações. Por quê? Porque, na verdade, assim, por mais que exista criptografia ponto a ponta, mas, assim, as nossas conversas também são armazenadas, a não ser que a gente apague elas de imediato. O que é uma criptografia ponta a ponta? Seguinte, é um processo onde eu consigo mascarar a conversa. Quem conseguir acessar não vai conseguir entender. Aí eu trago até um exemplo muito comum. Antigamente, assim, as adolescentes usavam a linguagem do P nas escolas. Então, assim, você tinha pessoas escutando, mas não conseguia entender, porque elas conseguiam fazer assim, esse entendimento. Então, assim, escreve um código ali, né? Pronto, é justamente isso. Essa criptografia ponta a ponta é quem mandou a mensagem vai criptografada, quem vai receber a mensagem, ela vai receber criptografada também. Então, só entende os dois que estão nesse processo. Nessa conversa. Agora, isso me protege em que nível? Nível completo? Bem, na verdade, não. Por quê? Porque, assim, você tem que lembrar que, assim, nosso celular fica com informações armazenadas. Além disso, a gente também, às vezes, faz backup em nuvem, tá? E esse backup que a gente faz, por exemplo, quem tem iOS, faz lá o backup lá do seu iOS, ou seja, da Apple. Então, no WhatsApp, você também consegue fazer o backup pelo próprio aplicativo. Então, se alguém conseguir esse backup e conseguir a chave para descriptografar, vai conseguir ver a sua conversa. Salvar na nuvem, salvar no local lá que eles armazenam as nossas informações. Isso. Agora, vamos admitir que tenha acontecido um ataque hacker, né, lá nos servidores dos 3 aplicativos, Facebook, Instagram e WhatsApp. É comum que todos os 3 simplesmente parem de funcionar? Eles estão alojados no mesmo espaço, é isso? Bem, José, uma pergunta muito interessante, porque, assim, não é comum que parasse os 3 serviços ao mesmo tempo, tá? Então, assim, eles alegam que foi uma troca de roteadores, ou seja, uma troca de conexão com a internet. Mas o que é mais estranho é que, assim, uma empresa com o porte deles, eles têm um armazenamento num só local, tá? Porque isso não é uma questão de segurança, isso mostra uma grande fragilidade quando eu armazeno num só local, porque um dos segredos da internet é você esconder o local de armazenamento, tá? Para que você realmente, assim, que um hacker for atacar, ele possa atacar num lugar, mas eu tenho um outro plano B para o funcionamento. Então, assim, o mais estranho é que parou todos os 3 serviços, tá? E, assim, parou por muito tempo. Então, ainda se tem muitas histórias em relação a esse tipo de comportamento. Isso deve me preocupar você, preocupar quem está em casa? Esse episódio de ontem deve preocupar a gente de que modo? Bem, o que é que acontece? As nossas informações, tá, que tem lá, pode servir para fazer vários tipos de manipulação. Então, o que é que acontece? Hoje nós somos vítimas de alguns crimes cibernéticos. E nós somos vítimas por quê? Porque são informações que eles coletam da gente,
tá? E eles acabam utilizando essas informações para aplicação de algum golpe. Às vezes você está interessado, perguntando a alguém, olha, quem que tem uma moto para vender? Quem que tem esse tipo de produto para vender? Um carro? Então, essas informações são muito próximas da nossa realidade e as quadrilhas usam isso para aplicar o golpe que a gente chama de engenhosidade social, que eu aproveito da sua boa-fé, do seu interesse para me aplicar o golpe. Então, é importante que a gente se preocupe e que a gente faça troca de algumas coisas, como, por exemplo, a própria senha. Tá? Se a senha vazou, então eles estão com a senha nossa de ontem. Mas se eu trocar essa senha hoje, eles não vão conseguir fazer outros tipos de acesso. Muito bem. Agora, vamos lá, para ajudar o nosso telespectador a se proteger. Nós precisamos ter que tipo de cuidado na hora de acessar a rede social? Um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter é não acessar isso de uma rede pública, tá? De um Wi-Fi público. Geralmente a gente chega num restaurante, tá? Chega em algum outro lugar e a gente acessa de Wi-Fi público. Não pode? Não é que não possa, é porque é o seguinte, lá é um ponto que a segurança é muito, muito baixa. É porque tem gente que só vai para restaurante se tiver Wi-Fi, se não tiver nem vai. E para acessar, vai acessar suas próprias redes sociais, né? Isso. Então, o que é que acontece? Às vezes um hacker pode invadir aquele roteador e ficar procurando ali as pessoas que estão conectadas e dali roubar informações, inclusive informações bancárias. Por isso que não é ideal. É muito melhor assim, ou você acessa a sua rede de casa, tá? Ou você acessa a rede do seu trabalho, que tem um cuidado maior, ou você coloca lá um 4G, porque assim, apesar de ser mais fácil, certo? Mas ainda tem uma proteção maior. Entendi. Então, nada de usar rede social, ou pelo menos evitar usar rede social de uma rede pública. E rede pública, segundo ele está definido aqui, é o Wi-Fi que mais de uma pessoa usa. Isso de restaurantes, hotéis, entre outros lugares. Agora, por exemplo, na minha casa, o Wi-Fi da minha casa, por exemplo, eu tenho que usar algum tipo de proteção para aquele espaço? Bem, além da senha? Uma dica que eu dou sempre é assim. Vamos lá, no Wi-Fi da sua casa você colocou no seu nome, certo? Se acontecer algum tipo de crime, a investigação vai para o seu nome. Então, é muito interessante que eu não dê a senha para pessoas que eu não confio. Porque, senão, assim, você pode fazer parte de um processo policial. Porque, às vezes, você dá a senha para um vizinho, que passa para um colega, você não sabe quem está cometendo algum tipo de crime. Então, assim, no processo de investigação, o investigado é você. E aí você vai ter que provar a sua inocência. Então, um segredo é não sair por aí dando a senha para qualquer pessoa. E se você prestou a senha, tá, evitar trocar ela imediatamente. Os meus dados são usados na rede social sem o meu consentimento? Por exemplo, eu tenho um pouco de culpa na hora que eu entro e concordo com os termos que eu não leio? Sim, na verdade, assim, hoje, é claro que assim, está sendo mudadas as políticas de privacidade por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existe essa mudança aí que a partir de agora tem que ficar muito mais claro. Mas a gente tem que observar, por exemplo, o Facebook, como a gente estava falando ainda há pouco, o Facebook ele coleta informações fora do Facebook, ou seja, na hora que eu acesso o meu celular, se eu tiver o Facebook instalado, ele vai coletar outras informações, como, por exemplo, o acesso ao seu banco, acesso a outros aplicativos, a sua localização. Por que ele vai mandar para a gente uma propaganda de, quero vender para você uma casa? Ele vai lá e vê quanto é que você tem na sua conta bancária, então ele vê um cliente em potencial. Ele tem acesso à minha conta? Sim, se você acessar por aquele mesmo celular que está lá o Facebook, ele consegue visualizar algumas informações. Por isso que o meu dinheiro não... Não, mas ele não tira dinheiro de lá não, né? Não, assim, mas é aquela questão assim, dependendo das informações que ele coleta, se esse banco for, o acesso for vendido para quadrilhas de hack, eles podem fazer. Agora sim, é grave isso, porque os bancos têm sigilo, né? É para ter sigilo bancário, inclusive para evitar que as pessoas tenham acesso à informação. Mas eles teriam acesso a esses dados também. Isso, ele teria acesso a esses dados. dados. Não é só saber se eu acessei o aplicativo, é saber o que está dentro dele. O que está dentro dele e o que eu estou fazendo. As pessoas podem evitar isso? Por configuração? Sim. No Facebook tem lá o seguinte, tem os 3 tracinhos, tá? Quando você acessa o aplicativo do Facebook, tem os 3 tracinhos. Quando você clicar lá, você vai clicar em configurações de privacidade, certo? E aí vai aparecer configurações abaixo. Você clica em configurações. Você vai descer a tela, vai aparecer permissões e lá embaixo de permissões tem atividade fora do Facebook. E aí eu clico lá e desconecto isso. E aí ele não vai mais conseguir... Atividades fora do Facebook, olha, é importante essa dica. Isso. E aí ele não vai mais conseguir coletar essas informações. Tá? Então, é muito importante, não que a gente só faça para a gente, mas que a gente faça para toda a nossa família. Tá? Isso é essencial, porque a nossa privacidade, ela está indo para o espaço. A gente está perdendo o controle dessa privacidade.
Verdade. Raimundo, quero agradecer a você pela participação aqui com a gente. Raimundo Neto, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, conhecedor profundo da internet e seus perigos. Muito obrigado, Raimundo, pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado.